Jurassic World Reino Ameaçado é um filme muito criticado da franquia. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam, acham que é um filme muito fraco e ruim. Eu simplesmente adoro Jurassic World Reino Ameaçado. Foi o primeiro filme que eu assisti da franquia e marcou muito a minha infância. E graças a ele tem um grandão que é aqui do canal, que simplesmente é o meu dinossauro favorito. E eu acho que assim, pra sempre, acho que simplesmente só não vai ser meu dinossauro favorito quando eu morrer. Porque esse dinossauro, desde que eu assisti Jurassic World Reino Ameaçado, foi o meu dinossauro que eu bati o olho e particularmente eu amei esse dinossauro. E também esse filme apresentou bastantes espécies que não tínhamos visto nos outros filmes. E também batalhas e até híbridos, né? Vilões. E além de batalhas e cenas marcadas, apresentou uma cena triste também. E simplesmente Jurassic World Reino Ameaçado iria tomar um rumo muito diferente com outras espécies de dinossauros que infelizmente foram cancelados e descartados. E simplesmente no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês dinossauros descartados de Jurassic World Reino Ameaçado. O primeiro dinossauro é o Bape-Alossauro. Acho que isso aqui todo mundo sabe que foi descartado, né? Porque foi um dos primeiros dinossauros que soltaram quando lançou Jurassic World Reino Ameaçado, que foi descartado. Então isso aqui praticamente todo mundo sabe, né? Além de ser um dinossauro totalmente descartado, cortado da franquia, ele também teve essa cena descartada, né, de um ônibus que simplesmente estava caindo, né, lá embaixo do barranco. Então, né, já era um ônibus praticamente que já estava, né, em ruínas, já estava enferrujado, né, e simplesmente estava despencando, e simplesmente os Bapealossauro tava passando ali em cima do ônibus. Eu queria muito que essa cena fosse pro filme, porque seria uma cena muito interessante, não só a cena como os dinossauros, né, que é os principais. O Bapealossauro é um dinossauro muito interessante. Eu acho que assim nunca mais vamos ver ele na franquia, né? Quem sabe um dia a Universal renove essa ideia aí de novo, né? E utilize de novo aí nos próximos filmes aí da franquia. E vendo nessa cena ela não ia fazer muito sentido, mas não ia ter só um Bapealossauro, ia ter bastante Bapealossauro. E sei lá, pra mim seria muito interessante que eles aparecessem, mas infelizmente foram descartados, né? Foram cortados aí do filme. Iríamos ter uma cena descartada do Gallimimus, que simplesmente estava pegando fogo. Essa cena seria muito macabra, simplesmente seria também muito violenta, né? Muito turbulenta e também muito agressiva, por causa que ele simplesmente estava pegando fogo. E sério, eu queria que isso aqui fosse pro filme, né? Não é uma cena que faria tanto sentido, mas até que faria um pouco de sentido por causa do vulcão, né, que estava entrando em erupção. Mas sei lá, foi uma cena descartada. Que a Universal é assim, a maioria das cenas que é descartada é as melhores, pelo menos na minha opinião. Sempre as cenas que é descartado, o dinossauro que é descartado, são os melhores, não tem outro. Próximo dinossauro é o Camarasauro. Simplesmente era para ele ter aparecido naquela cena do vulcão que tava pegando fogo também. E sério, cara, o Camarasauro foi de novo cortado de Jurassic World Reino Ameaçado, sendo que ele já foi cortado de Jurassic World, né, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele já foi cortado da franquia. Mas, enfim, chegou Jurassic World Reino Ameaçado e simplesmente ele foi cortado novamente. E sério, o Camarasauro é um dinossauro assim, muito interessante. E particularmente eu gosto muito desse dinossauro. Além dele não ser muito falado, né? Não ser muito lembrado pelos colecionadores, mas é um dinossauro muito interessante. Eu queria que ele aparecesse.
Outro dinossauro que foi cortado juntamente a essa cena do Camarasauro é o Enossauro. É outra espécie muito interessante que infelizmente foi cortado, né? Seria muito interessante ver o Enossauro na franquia, mas infelizmente ele foi cortado de Jurassic World Fallen Kingdom, né? Ele seria tipo um substituto pro Sinoceratops, né? Que apareceu em Jurassic World Reino Ameaçado, né? O Enossauro seria um substituto, mas infelizmente ele foi também descartado de Jurassic World Reino Ameaçado. E cara, a maioria das espécies, né, que é cortado de Jurassic World são muito interessantes, né? Muito interessantes mesmo. Eu não tô falando que as espécies que tá no filme não é interessantes. Claro, as espécies que tá no filme são muito interessantes, né? Até porque vimos ela no filme. Mas, cara, seria muito interessante ver o Enossauro também, o Camarasauro. Mas, infelizmente, ele foi descartado de Jurassic World Reino Ameaçado. Cara, simplesmente iríamos ter um Deinosuchus em Jurassic World Reino Ameaçado. Claro, não iríamos ter ele vivo, mas tipo assim, o Deinonychus também ele ia ter uma cena nesse filme, só que ia só aparecer o esqueleto dele. Seria até interessante ver o Deinonychus no filme, porque isso aí, né, iria fortalecer o boatos que ele estava ali na ilha, mas enfim, simplesmente ele foi cortado do filme. Cara, a Maya Sauer ia aparecer nesse filme e ia aparecer e tudo pegando fogo, se eu não me engano ali, um veículo, né, parecendo um trator, e a Maya Sauer, cara, ia aparecer nesse filme, seria assim simplesmente incrível, né, ver a Maya Sauer aparecendo pela primeira vez no filme, seria assim muito legal, porque a gente nunca viu a Maya Sauer, né, no filme. E seria a primeira vez que essa espécie da Maiasauro iria estar presente no filme. E cara, eu acho que essa cena aqui seria uma cena que eles poderiam colocar no filme, porque é uma cena muito interessante. Mas infelizmente foi cortado. E você vê, né? Eles queriam que realmente a cena do vulcão fosse muito pesada. Essas artes conceituais são muito pesadas, né? Ia ser uma coisa muito macabra. E essas artes conceituais preto, branca, né? Parecendo anos 93, igual Jurassic Park. Cara, isso aí é uma coisa muito bizarra, cara. Simplesmente essas artes conceituais são tão incríveis, mas também ao mesmo tempo tão macabras. E simplesmente é uma cena triste, né? E pesada também. A gente já tava quase morrendo, né? De dó daquele braquiossauro. Morrendo não, a gente tava morrendo de dó daquele braquiossauro, né? Lá no vulcão. Imagine das Maiasauro, que seria a primeira espécie, né? Um dos primeiros. Primeira Maiasauro que iria aparecer em Jurassic World Fallen Kingdom morrer igual o Brachiosauro morreu no vulcão. Isso aí seria muito triste, né? Com certeza tinha que colocar dois corações para aguentar, cara, porque simplesmente é muito triste essa cena. Paquirrinossauro também foi até ali, né, uma substituição do Sinoceratops, né? Até a Mattel lançou o Paquirrinossauros aí na coleção, mas simplesmente de última hora, né, trocaram o Paquirrinossauro para o Sinoceratops. Isso aí é uma arte conceitual aí de um exemplo, né, do Paquirrinossauro aí da franquia. O Corythosaurus também apareceu em Jurassic World Reino Ameaçado, mas simplesmente foi cortado também, né? Simplesmente o Corythosaurus ia aparecer numa cena, ele seria mais um dos dinossauros que iria pegar fogo lá no vulcão. Seria outra cena triste, lamentável e que de resultado final o Corythosaurus foi cortado do filme. Na minha opinião, eu particularmente acharia muito interessante o Corytossauro aparecer em Jurassic World Reino Ameaçado, mas infelizmente cortaram ele, sendo que ele teve pouco destaque até agora na franquia, né? Mas infelizmente ele foi cortado aí de Jurassic World Reino Ameaçado.
Outro dinossauro que também foi cortado foi o Dilophosaurus. Simplesmente a gente vê, né, um rugido do Dilophosaurus no início do filme, mas infelizmente descartaram ele e simplesmente descartaram ele entre aspas porque a gente vê, né, um barulhinho de Dilophosaurus, mas infelizmente ele foi descartado, mas ele apareceu em Jurassic World Rebirth, então tudo bem. E simplesmente esse aqui todo mundo sabe que ele foi descartado do filme, né? Que é o Giganotosaurus. Simplesmente esse dinossauro foi descartado de Jurassic World Reino Ameaçado. E ele também, né, seria mais um dos dinossauros que aparece na cena do vulcão lá perseguindo a girosfera, né? Ali com a Claire Franklin. E o tão quanto é interessante, né, ver que o Giganotossauro estava desde Jurassic World Reino Ameaçado para ser um dos antagonistas do filme, né? Mas vimos isso, né? Já temos um exemplo de Jurassic World Domínio que ele já foi colocado lá, né? Ou seja, não teria problema ele ser descartado de Jurassic World Reino Ameaçado, porque antes ele foi, né, o antagonista de Domínio, né? E como eu falei aí, o legal é muito legal, né, ver que o Gigantossauro já estaria nos planos para aparecer nos filmes passados e simplesmente, né, por mais que foi descartado de Jurassic World Reino Ameaçado, ele já apareceu aí em Domínio. Então, cara, isso aqui, eu não sei se ele teria mesmo o visual, a mesma aparência que Jurassic World Dominion, né? Eu acho que ele teria outra aparência em Jurassic World Reino Ameaçado, mas enfim, ele tá aí em Domínio. Cara, simplesmente iríamos ter um espinossauro em Jurassic World Fallen Kingdom. Cara, e simplesmente esse espinossauro não é um espinossauro qualquer. Simplesmente esse espinossauro seria o Spinosaurus de Jurassic Park 3 e ele seria morto, né? Não sei se era por uma pedra, uma rocha que ia cair ali nas costas dele, na cabeça dele, ou ele ia ser morto pela T-Rex, alguma coisa assim. Mas, cara, ele seria o espinossauro de Jurassic Park 3 e o espinossauro de Jurassic Park 3 sendo morto. Seria muito doido, cara. Seria muita doideira, porque simplesmente acabaria com a graça de Jurassic Park 3, né? Então, o Spinosaurus de Jurassic Park 3, graças a Deus ele foi descartado de Jurassic World Reino Ameaçado, né? E parece que também iríamos ter uma cena que seria uma revanche, né, de Jurassic Park 3, que ele iria batalhar com a Tiranossauro Rex lá e tal. E eu não sei, né, quem iria sair ganhando nessa, mas enfim, né? E simplesmente eu acho que iria cair, né, tipo um meteoro na cabeça dele, né, uma pedra, sei lá, e ele ia morrer. E esse era a estratégia do Colin, né, trazer o espinossauro de Jurassic Park simplesmente pra morrer. Cara, isso aí seria simplesmente um desgosto profundo que a gente ia ver na franquia, cara. Outro dinossauro que foi descartado é o Teratophoneus, um dinossauro que já estava com uma cena completa para aparecer no filme, mas em resultado final ele foi descartado. Simplesmente essa cena que foi descartada também, iremos ter um bebê Triceratops fugindo de um Allosaurus e simplesmente o Triceratops adulto vem e chifra aquele Allosaurus e simplesmente do lado da girosfera do Franklin e da Claire iria aparecer o Teratophoneus. E mesmo ele aparecendo do lado da girosfera, ele rugia e simplesmente ele foi atingido por um destroço lá do vulcão. Seria uma cena que eu queria muito ver no filme, cara. Uma cena que, sério, eu fiquei pensando um dia inteiro sobre essa cena. E simplesmente foi muita doideira essa cena ser descartada. E o Teratophoneus ele não ia aparecer só nessa cena, como teve uma carcaça dele também, né? Que apareceu, não sei se apareceu ou foi descartada, né? Perto dos veículos quando tava passando assim da força de energia lá. Simplesmente teríamos uma carcaça do Teratophoneus. Não sei se essa carcaça ela foi atingida, né? Pelo destroço do vulcão, mas
pelo que me parece, a carcaça fazia tempo que estava lá e, enfim, foi simplesmente descartado. E bom, foi solta uma lista também de Jurassic World, dos dinossauros cortados de Jurassic World Reino Ameaçado, que incluiria outros dinossauros que também tiveram outra história, como o Deinonychus, como o Hadrossauro, o Iguanodon, o Metracantossauro, o Paxifalossauro, o Pachyrhinosauro, o Peloropistes, o Espinossauro, o Extiracossauro e também o Teratofone, que no caso é o Teratophoneus, né? E antes que eu ia esquecendo, também teria uma carcaça de Peroloplistes, né, aí da franquia, que simplesmente enquanto os veículos passavam, né, tinha uma carcaça ali dele ali, né, simplesmente no meio do mato. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal, porque foi muito difícil fazer esse vídeo, levou bastante tempo, mas simplesmente esses são os dinossauros cortados aí, né, descartados de Jurassic World Reino Ameaçado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.